Bom dia, graça e paz para quem crê e também para quem não crê. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta para trazer essa boa semente para a vossa alma e para a vossa mente. Deus é contigo e também comigo. Estou aqui no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 21. E quero compartilhar essa passagem com vocês. Vamos a ela? Vamos lá. Tema: Paulo e os outros apóstolos. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os outros da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anunciei aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito, estava fazendo, fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se. Embora ele não seja judeu, porém alguns que tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que era irmão na fé e queria circuncidá-lo, era homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que parecia ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência aqueles líderes. Repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-los aos judeus. Pois, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial e, como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres da igreja deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Tema: Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegar ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, eles não queriam mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que era a favor da circuncidade, os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viver como judeu?
Tema: os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceito por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quando a lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Li aqui Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 21. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus pode trabalhar no seu coração através dessa mensagem. Leia sempre a Bíblia é o manual de fé e de instrução do cristão. Quem lê a Bíblia está andando com Cristo e vai chegar a Deus, porque a Bíblia é a mensagem viva de Deus. Eu deixo essa mensagem, um abraço a todos e fique com Deus, amém? Bom dia, graça e paz.